Série técnica: utilização da multiplicação de bactérias on-farm no manejo e saúde do solo. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. A necessidade financeira e o quadro progressivo de resistência de insetos, fungos e plantas daninhas aos agroquímicos criados para combatê-los foram os principais estímulos para que os produtores rurais apostassem de vez no controle biológico de doenças e pragas. Ao invés de comprar no mercado de produtos biológicos os inimigos naturais que precisavam para conter os predadores, agora montam uma biofábrica para reproduzir bactérias para utilização exclusiva em suas propriedades, surpreendendo produtores, técnicos e também o próprio mercado pela ousadia. Muita gente não sabe se a reprodução de agentes biológicos on-farm é permitida legalmente ou não, mas é sim. As multiplicações de comunidades requerem condições distintas, dependendo da técnica utilizada e dimensões da área a ser manejada. O conhecimento das técnicas vem sendo multiplicado em cursos e a adoção vem crescendo de forma significativa. Neste segundo episódio de nossa série sobre multiplicação de bactérias on-farm, vamos começar falando da base, que é a saúde do solo, equilíbrio do solo, ou seja, sustentabilidade. E quem vai falar para a gente esse assunto aí é o engenheiro agrônomo Denis Kanayama. A multiplicação on-farm, ela é utilizada nesse conceito de equilíbrio do solo que você acabou de citar. Isso tudo que você falou é uma grande verdade, não dita pela gente, mas pela natureza, né? O que é diverso, o que é equilibrado é mais saudável, e a multiplicação on-farm possibilita o produtor estar trabalhando e melhorando ou conservando o solo com uma biodiversidade interessante agronomicamente para ele. Tá? Por quê? Justamente por reduzir o custo daqueles agentes biológicos comercializados no mercado pelas empresas, tá? Então ele democratiza o uso desses agentes biológicos pesquisados, reduzindo esse custo, o produtor vai ter um pouco mais de acesso a isso, tá? E possibilita ele usar um número maior de micro-organismos na recuperação daquele solo. Porque geralmente, a gente falando de agricultura de modo geral, quando se fala em um plantio de soja e um plantio de feijão, por mais que ele seja em uma área nova, onde o solo ainda está equilibrado, né, no momento que a gente cultiva uma monocultura naquela região, essa monocultura já possibilita a seleção de determinados micro-organismos naquele solo, certo? A gente tem que reequilibrar isso de novo de maneira artificial, que é fazendo as inoculações com as bactérias respectivas. Então, esse reequilíbrio, essa conservação do que já é equilibrado, né, para poder estar combatendo mais eficiente uma doença, um desequilíbrio nutricional, é feito através da multiplicação on-farm. E essas bactérias que existem no mercado, hoje sendo utilizadas e pesquisadas por doutores e mestres, elas estão diretamente ligadas a quase todos os assuntos pertinentes à produtividade. Por mais que a gente esteja atingindo o solo, né, se a gente não atingir o solo com uma inoculação eficiente, que seja interessante para a parte agronômica realmente, dificilmente a gente vai ter um sucesso na parte aérea também. E essas bactérias, existem bactérias ligadas à parte nutricional, como as fixadoras de nitrogênio, as solubilizadoras de fósforo, né, que estão em evidência. Não existe apenas umas, mas diversas. Tá? Tem bactérias disponibilizadoras de potássio, tem bactérias com ações fungicidas realmente, né? Elas liberam enzimas e princípios ativos com ação fungicida. Tem bactérias com ação bactericida, antibiótica, contra outras bactérias patogênicas, as fitopatogênicas, ou seja, que trazem doenças para as plantas.
Existem bactérias, diversas bactérias com vários modos de ação para vários insetos, entende? Então, bactérias inseticidas. Existem bactérias precursoras de fito-hormônios, interessante para a planta poder estar vegetando com mais vigor e produzindo melhor seus frutos. Então, o reequilíbrio do solo vai refletir diretamente naquilo que o agrônomo que estiver manejando aquela lavoura desejar na parte aérea também. É a base de tudo, como você iniciou a conversa, é o reequilíbrio do solo. Entendi. Então quer dizer que esse trabalho ele vai estar cuidando da saúde do solo com tudo, né? As pragas, as doenças, nematóides, né? E principalmente recolocando os nutrientes micro e macro que são necessários para o solo alimentar aquela cultura que está ali naquele momento. Por exemplo, quando o produtor rural tem ali a soja, depois ele muda para o milho, então vai ter que ser feito um trabalho diferenciado para aquela nova cultura que está entrando, baseado no que a que saiu deixou ou não deixou no solo. Exatamente, é um trabalho customizado para cada cultura, para cada situação, para cada região. Não existem receitas prontas, verdades trazidas de outros lugares. Assim, a gente pode trazer experiência, vivência de outras regiões, mas o manejo regional de cada produtor para aquela situação, para aquele solo, para aquela análise, para cultivar adequado à pessoa que está manejando aquilo, é um serviço customizado. Influencia também, por exemplo, o sistema que a pessoa está utilizando ali de manejo geral da cultura? Influencia. Esse sistema de multiplicação on-farm, ele pode tanto ser usado por produtores convencionais que usam o manejo tradicional químico, fazendo associação desses dois conceitos, ele usar os agentes biológicos produzidos dentro da fazenda e os princípios ativos químicos que ele tem costume de usar. Existe uma sinergia muito grande entre esses dois tratamentos. Hoje, no Brasil, já superamos de longe a marca de 1 milhão de hectares tratados com esse conceito. Esse sistema de manejo com multiplicação on-farm pode ser utilizado para produtores de alimentos orgânicos certificados, tá? E esse sistema também pode ser usado para diversas certificadoras de segurança alimentar e do trabalho tá manejando as suas lavouras também. A gente continua essa prosa aí depois do intervalo. É isso aí. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. As multiplicações de micro-organismos específicos dependem de infraestrutura apropriada, como água adequada, ambientes preparados para higienização, meios para esterilização, dentre outros. A capacitação de boas práticas para multiplicação específica vem sendo realizada pela Embrapa e conta sempre com grande adesão dos agricultores. O engenheiro agrônomo Denis Kanayama diz que o benefício ao solo interfere no controle de pragas, doenças e muitos outros aspectos. O manejo de solo é a espinha dorsal de tudo isso, né? Mas esse conceito, esse sistema, ele é utilizado e a gente busca trazer essa ferramenta para o produtor no controle de pragas da parte aérea, de doenças foliares. A gente pode estar fazendo uma inoculação de um material verde, de uma adubação verde que o produtor usa na sua entre-safra, né? De modo que essa adubação verde, além dos benefícios daquela planta de cobertura, uma crotalária, por exemplo, um milheto, uma braquiária, a gente pode estar fazendo uma inoculação desse material verde para quando o produtor for cultivar a sua lavoura comercial, essa adubação verde já traga consigo os inóculos nematicidas, por exemplo, ou fungicidas, né? E posteriormente trabalhando diretamente o solo num aparelho como o Micron, por exemplo, de jato dirigido. Esse conceito a gente pode trabalhar também no tratamento de dejetos de fabricação de indústrias alimentícias. A gente faz trabalhos fazendo tratamento de piscina de dejetos de fazendas de leite com esse sistema de manejo biológico. Existem fazendas utilizando esse conceito no conceito
no manejo do compost barn, das vacas leiteiras também, com muito sucesso. Então, enfim, esses mesmos agentes bacterianos são usados em diversos setores da agricultura e fora da agricultura também. O Fernando Barbosa, da Exclusiva Bio, me passou, da primeira vez que ele me apresentou o sistema de multiplicação biológica, que o conceito é parecido, por exemplo, para o produtor rural entender bem mais simples, é parecido com a fabricação de queijo. É mais ou menos isso aí mesmo, que você vai trabalhar com os produtos biológicos para poder fabricar o queijo, que você então, no caso, vai estar utilizando para trabalhar um produto biológico para ser um insumo na agricultura. É mais ou menos a mesma coisa? É isso mesmo, Francis. Por isso que no início eu citei que ele desmistifica o uso desses agentes bacterianos ou fúngicos que existem na natureza. Os nossos antigos, ou até hoje em dia mesmo, fabricavam coalhada em casa, queijo, iogurte, que nada mais é do que você pegar um alimento, que é um meio de cultura, um agente microbiano, uma bactéria no caso, fazer a inoculação, transformar aquele meio num meio adequado para o crescimento daquele agente microbiano e disso transformar um produto final como uma coalhada, por exemplo. Isso era feito dentro de casa, né? É feito até hoje dentro de casa. E junto a isso eu te falo, se é para ser manipulado dentro de casa, na importância que um alimento traz também, que seja de maneira assídua, que tenha um protocolo de higienização, que tenha segurança alimentar, entende? Então, assim, esse sistema e esse conceito que a gente tem buscado divulgar, e quando o produtor nos dá a oportunidade de estar mostrando, além de diminuir o custo da lavoura dele, a gente realmente está preocupado com a segurança de quem está manipulando, de quem está utilizando aquele produto. Entendi. Hoje, os países, principalmente os concorrentes do Brasil, eles têm, de uma certa forma, atacado a nossa produção agropecuária, dizendo que o Brasil desmata, o Brasil é isso, o Brasil é aquilo, mas porque eles têm medo da gente estar crescendo e que a gente tem condição de crescer muito mais do que estamos hoje, né? E esse sistema biológico, como você já me passou essas informações, ele vai trazer uma economia, né, uma sustentabilidade, não é nem uma economia, mas uma sustentabilidade do negócio, ou seja, o produtor rural ele vai investir o necessário para ter a melhor produtividade possível no final, na hora da colheita. Além da questão da produtividade, ele vai ter um produto organicamente saudável, o que isso, para a imagem do Brasil como exportador de grãos que e grande exportador, né, vai ser benéfico, vai ser maravilhoso. Então, o sistema de multiplicação on-farm é a cereja do bolo que até então a gente conhece, estava faltando. Exatamente. Que comentário pertinente que você fez. Alguns dos grandes grupos de exportação de alimentos do Brasil já trabalham com esse conceito de multiplicação on-farm e, falando em segurança alimentar, vamos dizer assim, eles já usam esses agentes bacterianos associados ou no lugar de agentes químicos que usavam-se no passado. Então, esse conceito vai de encontro justamente a essa imagem, e não a imagem, mas realmente a qualidade e a densidade nutricional desses alimentos que estão sendo exportados e também usados aqui dentro. Então, no frigir dos ovos, é ótimo para a vida ambiental ali da propriedade rural, é ótimo para a vida financeira do produtor rural e é ótimo para a vida do consumidor final, porque vai estar recebendo um produto de qualidade saudável. Com certeza. E linkado a isso, esses dias eu estava lendo um artigo de revista que dizia que em uma das fronteiras agrícolas do Brasil, que é na região do Maranhão, do Mato Piba, pequenos produtores de uma certa vila estavam tendo um prejuízo financeiro porque a produção de mel deles estava caindo. E assim, a pesquisa mostrou que realmente estava sendo usado muito inseticidas químicos na região, por causa do avanço da agricultura. Quando a gente fala de multiplicação on-farm, do uso de agentes bacterianos, no manejo de lagartas, por exemplo, na soja, a gente protege a natureza como um todo, nesse sentido, entende? Então você, além de não levar aquele agente químico
para o consumidor final, seja ele do exterior ou de dentro do Brasil, aqueles outros micro-organismos e organismos que estão na região não vão sofrer com as pulverizações feitas por esse produtor. Entendi. Prosa bacana, hein? Então fique atento ao seu Paracatu Rural, porque essa série tem continuação, tá bom? É isso aí. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Acordo de manhã